A oratória é um processo gradativo que, independentemente se você tem um medo ou um medo já moderado, ou sente cada vez menos esse efeito corporal do medo, da emoção, medo, no seu desempenho comunicativo, mesmo assim, você precisa treinar a tua comunicação, porque no primeiro estágio eu tenho uma comunicação que é a administração do medo, controle do medo, e muitas pessoas por aí andam falando erroneamente que a oratória significa acabar com o medo, vem acabar com o medo, e não é. O medo faz parte, sim, até mesmo da racionalidade humana, porque é uma emoção primária, muito desenvolvida, que busca também preservar a própria espécie numa relação de sobrevivência e traz as suas marcas comportamentais de acordo com a experiência de cada participante, de cada sujeito historicamente inserido em um determinado tempo, que apresenta naquele imediato aquilo que foi vivenciado. Se ele teve momentos, experiências desprazerosas anteriormente à sua fala, algo que se liga significativamente à palavra, ao desempenho comunicativo, por uma questão muito lógica, associativa, ele fala. Por uma questão muito lógica, associativa, ele fará uma relação significativa de aversão, de resistência ou de fuga de outra apresentação, porque traz um resultado que não é satisfatório em um condicionamento ambiental o qual ele ali representou e que ele sofreu por não estar tendo o suporte necessário, o desempenho que ele já no seu imaginário sabia que deveria ter por conta da sua localização, sua função pessoal e profissional. Mas o medo, ele não pode ser visto como um empecilho, ele tem que ser visto como uma oportunidade para que a gente possa aprender até onde a gente pode ir e também se qualificar ainda mais. Nesse sentido, a gradatividade do desempenho comunicativo nos pede um aprimoramento do controle do medo no primeiro momento. No segundo momento, eu tenho um entendimento de uma construção lógica, racional, retórica, argumentativa, em início, meio e fim, sabendo finalizar também, iniciar, argumentar e contra-argumentar. E essa gradatividade comunicativa, ela se dá do controle do medo, do entendimento mínimo sobre a construção linguística de palavra e gesto, microgesto e postura, expressão facial e olhar. No terceiro nível, eu já tenho uma construção muito mais refinada, com traços de dramaticidade e interatividade também com o público de maneira natural. Saber fazer uma piada, dramatizar, fazer as pessoas sorrir no momento exato, já planejado na tua peça oratória. Fazer as pessoas sorrirem, se emocionarem, no sentido de cair lágrimas dos olhos, porque você tão fielmente transmite a emocionalidade que toca, que afeta o teu público. No momento mais gradativo e pontual acima, ascendente, eu tenho também a alta dramaticidade, o alto controle do medo, a alta interatividade natural com o outro, uso de figuras de linguagens, um argumento rebuscado que se utiliza também de elementos que aparentemente não se relacionam com o tema apresentado, mas que faz com que o público desperte o interesse, o desejo e a ação pela abordagem e tome uma decisão favorável ao próprio orador, porque a fala ela foi muito bem encadeada, muito bem organizada. E por último, aí nesse sentido também, eu tenho essa capacidade interativa de defesa. Vamos lá. Primeira coisa que o quadrante, né, aquele quadrante que serve para que a gente possa estar usando todo o recurso não verbal das mãos e dos braços. Então você tem ali uma comunicação que ela segue esse quadrante que vem da altura aqui da cintura até a parte aqui do tronco do tórax. E aqui você tem também nas laterais esse quadrante formado pelas linhas imaginárias. Você tem essas duas linhas laterais que funcionam talvez como 75 a 80 graus, onde você fica confortável para gesticular dentro do quadrante, significando racionalidade. Extrapolou para os lados, extrapolou para cima, para baixo você tem emocionalidade e alta emocionalidade, com os braços rompendo ainda mais essas linhas imaginárias e os
as mãos e os dedos também, fazendo essa função mais dramática, emotiva da mensagem. Nos pés também isso existe, eu já observei e já disse que você não pode ficar andando só para um lado e para o outro e de uma maneira mais brusca, mas eu quero que você fale e que você possa usar também esse comportamento de gesticulação das pernas e dos pés de forma mais suave, com passos reduzidos, para que você não fique muito inconstante e nem tampouco fique muito agitado, nem paralisado e nem tampouco agitado na mensagem. Ainda avaliando a tua mensagem na estruturação retórica da fala, eu tenho um início que você já demonstra um certo controle em relação à peça oratória e à exposição, já não sofre com o olhar do outro, já mantém o olhar, já mantém uma boa cadência de fala inicial, já tem o uso do silêncio para gerar atenção positiva e não atenção negativa, como a gente já observou, já consegue receber o feedback do público, o retorno, quando você faz o vocativo, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Isso é muito importante, porque isso gera uma confiabilidade e ao mesmo tempo uma sonoridade positiva e um equilíbrio psicológico para você que não atropela as fases, as etapas da comunicação em sua exposição oratória. O segundo ponto que a gente observou, que está muito característico com o avanço da tua peça comunicativa, é que você consegue manter hoje uma maior flexão do verbo, da fala, com coerência, com coesão, com concisão, com escolhas de palavras. Você começa a ter mais uma desenvoltura fluida da fala, sem aquelas vozes entrecortada, ou aquele branco que você já apresentava, aquele branco esquecimento. Você não fechava uma frase. E agora mesmo você viu, observou, foi a um evento e já me demonstra o desenvolvimento comunicativo, o controle da hesitação, do medo, os efeitos não mais tão fortes, mas controlado, do medo de falar, de encarar o público, de expor as suas ideias, que agora você consegue de maneira muito consciente equilibrar e não ser mais objeto dos efeitos dos sintomas negativos do medo no momento que você interagia e você fugia das oportunidades. Nós precisamos agora melhorar o equilíbrio dos argumentos, nós precisamos ter argumentos cada vez melhores, fazer interconexões de assuntos que aparentemente não se relacionavam com aquilo que você queria dizer, mas que você vai apresentar para surpreender o público e convencer de forma muito bem organizada, natural, permitindo a liberdade da intervenção de fala do outro e você também conseguindo manter esse diálogo de maneira muito autônoma. E o final também, porque o final ele tem uma sonoridade que leva o teu receptor a tomar uma decisão favorável àquilo que você apresenta ou vende na sua condição como líder. Então o que eu quero? Eu quero uma organização agora de entonação de voz, de cadência de fala para dizer que você acabou e que gere emoção e laço em relação ao público. O que a gente solicita? Que cada participante possa chegar com antecedência no lugar onde ele vai palestrar, onde ele vai se apresentar, no momento onde ele vai expor ideias, onde ele vai buscar comunhão, comungar com o outro. Por que a gente pede para que ele faça uma interação com o público antes mesmo de falar e chegue com antecedência, que ele possa olhar as pessoas, que ele possa experienciar o ambiente, que ele possa equilibrar a sua organização sistemática, psicológica, retórica, técnica, oratória. Por que a gente solicita isso? Para que ele possa, com todos esses elementos, formar uma grandeza que a emoção, que a verdade produzida daquilo que ele sente, que ele deixa transparecer em seu corpo e deixa ser imaginada por meio das palavras muito bem colocadas. Então ele transmite a verdade por meio da sua emoção que transborda em palavras, gestos, olhares, expressões faciais e postura. Isso é comunicação oratória. É emoção e verdade acreditada antes mesmo de ser apresentada. Nós chegamos agora no passo da interatividade. O que eu quero dizer?
Eu quero dizer que a capacidade de interagir com o público significa ter um argumento mais sofisticado, não ser seco na colocação, dizer o óbvio e nem tampouco falar de modo muito direto e rasteiro, vulgar seria dizendo assim, um argumento muito simplista que não atende àquilo que é necessário, que é a interação. O que é a interação com o público? É um alto grau de sofisticação argumentativa, onde eu tenho um laço constante com o outro, sempre dizendo o que eu quero fazer, como eu irei fazer isso para o público estar acompanhando o desenvolvimento do próprio discurso e também falando o que eu quero que o público pense e como eu quero que eles possam agir de acordo com essa minha ideia e opinião defendida no início. Gera um laço argumentativo na peça oratória que ela envolve muito mais o público, ela não é direta, ela não é simples, ela não é apática, ela envolve, ela chama o outro a participar com você, porque quando eu digo, eu falarei agora sobre a comunicação oratória, eu já estou dizendo qual caminho eu vou percorrer. Eu quero que vocês possam pensar sobre a importância da oratória no dia a dia de trabalho e na vida pessoal de cada um de vocês, para que assim vocês possam contextualizar o poder dinâmico da oratória no desempenho do desenvolvimento humano de cada um de vocês, no gerar satisfação, alegria, felicidade plena e benefícios econômicos. Também porque significa um desenvolvimento de carreira, de profissão. Inevitavelmente, há um desenvolvimento econômico. Então, perceba que eu estou envolvendo o público, eu estou chamando, dizendo o que eu vou fazer, como eu quero que eles pensem, como eu quero que eles se surpreendam em relação àquilo que eu estarei a falar. Eu mantenho uma interação constante, eu falo com o público e não para o público. Não há ali um muro, é uma relação extramuros. É uma relação de não há mais o véu que separa quem fala de quem está escutando. É uma relação dinâmica, onde existe uma empatia, um envolvimento, é o uno, é o conceito de comungar, é o conceito de comunhão, é o conceito de ligação entre quem fala e quem escuta, mas de uma maneira muito ativa nessa relação em função constante que é modificada ali, porque uma hora eu estou falando, outra hora eu estou escutando também o não dito, estou escutando o dito, estou também falando e sendo um ouvinte, um escutador da boa fala. E assim o público vai comigo, sendo levado até o desenvolvimento daquilo que é a preciosidade argumentativa defendida, e ele toma uma posição, uma postura, uma decisão que, preservando a liberdade de escolha, a garantia dessa liberdade de escolha do público, ele consegue ser persuadido, ele consegue ser reflexivo, ele consegue ser parte da minha peça oratória por esse recurso de alta interação, de sempre envolver o público, de chamar o protagonismo também para o público ao escutar a minha fala. É um redefinir o sistema de comunicação mais clássico, que é apenas emissor e receptor e mensagem. Então, a todo momento eu estou sendo o emissor, o receptor e o receptor. E o público sendo o receptor e emissor também. Então há um diálogo franco nessa relação constante de movimentação significativa nas funções comunicativas. São três partes aquilo que eu preciso elaborar para que eu traga o público e envolva o público na minha fala. E não fale apenas para o público, mas envolva o público no meu discurso ativo. A primeira parte é eu fazer uma pergunta direta ou indireta. O que significa oratória? Ou vocês poderiam me perguntar o que significa oratória? Eu logo de pronto respondo. A oratória é indispensável para todas as atividades da vida, porque ela é um cimento social que gera o desenvolvimento econômico, psicológico e, sobretudo, humano. Ponto. Agora eu vou dizer o que eu estarei a falar logo em seguida. Estarei agora a desenvolver
os 4 princípios ordenadores da boa comunicação. O medo não pode ser extinto ou vencido ou acabado, o medo tem que ser controlado ou administrado, o improviso não existe. Terceiro, o contexto é a mensagem. E quarto, eu preciso falar com as pessoas e não para as pessoas. Perceba que eu estou ilustrando o caminho que eu vou percorrer nesse segundo momento, para gerar sempre uma organização de fala que o público estará percebendo onde eu quero chegar. Então tem um primeiro momento, as perguntas diretas ou indiretas envolvendo o público como inspiradores de tais interrogativas. Depois eu tenho essa ilustração e por fim eu tenho uma fala que demonstra o que eu quero que as pessoas façam. Então eu quero que vocês, a partir de hoje, também possam pensar sobre a importância da oratória e possam desenvolver as suas comunicações indisponíveis naquele momento. Eu quero que vocês possam desenvolver suas comunicações independentemente da sua área de atuação, porque vocês observaram o quão é valioso, o quanto é importante a boa comunicação. A comunicação introspectiva, a comunicação com o outro, interação face a face ou a interação intermediada pelas novas mídias digitais. Com isso eu tenho um envolvimento com o público, eu não tenho uma fala fria, eu não tenho uma fala direta, paupérrima, de argumentos simplistas, sem entender a querência e a demanda do público e sem também entender ali onde eu estou percorrendo no caminho retórico e o que eu quero que as pessoas pensem com uma conclusão muito bem organizada, com ênfase.